Computação em nuvem. Com certeza você já ouviu falar em nuvem, salvar na nuvem, enviar pela nuvem. Mas acontece que muitas pessoas, mesmo já tendo ouvido falar, não sabem realmente como a computação em nuvem funciona e onde esse monte de dados que enviamos para ela ficam armazenados. Bem, a computação em nuvem nada mais é do que armazenamento / acesso de informações que normalmente estariam em sua máquina, mas que agora estão armazenadas em outro local, que pode ser próximo a você ou até mesmo do outro lado do mundo. Pois acaba que no final, o local onde seus dados estão sendo armazenados não importa muito. Para você entender melhor, vamos a algumas analogias. Você com certeza já fez algum tipo de transação bancária em sua vida. Nesse caso, o banco seria a nuvem. Você deposita o dinheiro no caixa e ele fica armazenado em sua conta, mas não necessariamente naquele caixa que você depositou ou até mesmo naquela agência do banco de sua cidade. Ao mesmo tempo que ele está sempre ali à sua disposição para retirada em qualquer lugar que você esteja. Exemplos de serviços que utilizam nuvem são redes sociais, pois você as acessa independente do dispositivo e local, pois seus dados não estão ali armazenados localmente no seu aparelho, e sim no servidor dessas empresas. Vamos pensar alguns anos atrás, quando o sistema de armazenamento em nuvem não era tão comum. Se você quisesse acessar do trabalho informações que estavam em sua máquina na sua casa, por exemplo, isso não seria possível, a não ser que você tivesse configurado toda uma estrutura de acesso remoto, o que não era nada prático. Já hoje em dia, não importa onde você esteja, com poucos cliques você acessa toneladas de informações que foram enviadas previamente para a nuvem, de forma rápida e segura, sem se preocupar onde essas informações estão realmente sendo armazenadas. Bons exemplos disso são o próprio YouTube e Netflix, que conta com centenas de milhares de vídeos, filmes e séries que ficam armazenados na nuvem e podem ser acessados de qualquer lugar no mundo. Outra vantagem interessante é o uso de programas de forma totalmente online. Claro, há diversos programas que necessitam ser instalados de forma local, mas também estão surgindo muitos serviços que funcionam de forma totalmente online. Para escrever um texto, por exemplo, montar uma apresentação de slides, existem diversos serviços disponíveis para essa tarefa, que funcionam de forma 100% online, sem a necessidade de um app rodando localmente em sua máquina. Além dessas vantagens, existem outros benefícios para quem utiliza esse tipo de serviço, como por exemplo a segurança, tendo em vista que as informações ficam armazenadas em estruturas especiais para isso, com toda uma infraestrutura de segurança, prevenção de quedas de energia, sistema de backups automáticos e muito mais. E se colocarmos tudo isso na ponta da caneta, acaba que fica muito mais barato contratar esses serviços do que implementar toda essa estrutura. Bom, agora que você entendeu como a nuvem funciona, vamos entrar em alguns detalhes mais técnicos sobre ela. Primeiro, vamos entender alguns dos tipos de computação em nuvem existentes atualmente. Vale lembrar que cada tipo de serviço oferece diferentes níveis de flexibilidade, ou seja, a capacidade de aumentar ou diminuir seu poder computacional, de acordo com a sua demanda no momento, diferentes níveis de controle e gerenciamento. Os modelos de implementação em nuvem podem ser públicas, que é o tipo mais comum, onde o hardware, software e infraestrutura são de propriedades de um terceiro e você acessa esses recursos através da web. Privadas, no caso do servidor, ser usado exclusivamente por uma única empresa e ser mantido em uma rede separada e privada. Nesse caso, a empresa pode ela mesma montar seu servidor próprio ou hospedar com terceiros uma nuvem privada. Híbridas combinam partes dos dois mundos com a tecnologia que permite a passagem de dados entre uma nuvem pública e uma nuvem privada. Agora, sobre os tipos de serviços disponíveis. Há vários, onde cada um pode se adequar melhor ao fluxo de trabalho de determinada empresa. Vamos ver um pouco sobre eles. Infraestrutura como serviço, ou IaaS. É o nível mais básico, onde o cliente aluga a infraestrutura, incluindo hardware, máquinas, armazenamento, infraestrutura de rede, e é que possui o mais alto nível de flexibilidade e controle de acesso, pois fica por conta do cliente a utilização e configuração desses recursos de acordo com as suas necessidades. Alguns exemplos são Amazon Web Services, Microsoft e Google. Plataforma como serviço, ou PaaS. Nesse nível, o cliente já não precisa mais gerenciar infraestruturas subjacentes, como sistemas operacionais, configurações das máquinas, sendo mais eficiente e permitindo que o cliente foque apenas na implementação de sua aplicação, sem se preocupar com o planejamento de capacidade, manutenção de software ou correção de problemas que possam surgir. Nesse exemplo, o fornecedor já disponibiliza serviços de e-mail, banco de dados. Alguns exemplos desse tipo são o Google App Engine e o Microsoft Azure. Software como serviço, ou SaaS. Como o nome sugere, nessa etapa o cliente tem acesso a softwares com baixo nível de controle, gerenciamento e personalização, porém é um produto completo que é executado e gerenciado pelo provedor sem preocupação do cliente.
Esse nível geralmente é associado a aplicações voltadas ao usuário final, onde ele deve apenas se preocupar em como utilizar determinada aplicação. Alguns exemplos desse tipo de serviços são serviços de e-mails, o Google Docs e as próprias redes sociais como o Facebook.